No apagar das luzes de fevereiro de 2024, o Edward Snowden, que para quem não se lembra, era aquele analista de sistema da CIA, que também era contratado pela NSA, que divulgou diversos casos de espionagens do governo norte-americano, ele publicou na sua conta do Twitter uma afirmação bastante forte, que tem um país comprando Bitcoin às escondidas. Será? É isso que a gente vai ver aqui agora no Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu quero pedir a sua ajuda. Lançamos agora no final de janeiro o canal do Cointelegraph Brasil aqui no YouTube e a sua inscrição, o seu like, o seu comentário são fundamentais para que a gente continue produzindo conteúdo diariamente aqui. Então, dá um pause no vídeo agora, se inscreve no canal, dá o seu like, coloca também no comentário o que você está achando do canal, que tipo de conteúdo você quer ver por aqui, que eu estou sempre respondendo por ali e isso faz com que a gente consiga produzir conteúdo diariamente para você, beleza? Então, sem perder mais tempo, indo direto para o mercado cripto, o mercado nesse momento, o Bitcoin continua acima dos 62 mil dólares, o Ether está se aproximando dos 3.500 dólares depois de um bom tempo, sem romper essa marca. O Ether está tendo uma performance bem considerável nos últimos 15 dias. E a Solana me surpreendendo bastante. A Solana ontem, no vídeo de ontem, eu já tinha comentado dela acima dos 120 dólares, que para mim já era uma surpresa. E hoje continua com essa performance positiva e já rompeu a barreira dos 130 mil dólares. A gente sabe que esse ciclo está sendo um ciclo diferente dos ciclos anteriores. Nos ciclos anteriores, a gente costumava ver o Bitcoin, as criptomoedas como um todo, né, que é o Bitcoin que puxa a locomotiva. Mas a gente costumava ver, cerca de um ano depois do halving do Bitcoin, a gente costumava ver o início do ciclo de alta. Agora, o debate é se vai ser antes ou se vai ser depois que o Bitcoin vai conseguir atingir, vai renovar o seu topo histórico. O topo histórico do Bitcoin, né, a all-time high, a ATH, que a gente chama no mercado cripto, foi de 69 mil dólares. Nesse momento, está em 62, já chegou a bater 64 nessa semana. Ou seja, está cerca de 10% de diferença para o topo histórico. É muito pouco se a gente olhar com os ciclos anteriores. Esse ciclo está mais rápido. E um fator para esse ciclo estar mais rápido é, não só na minha concepção, mas na concepção de diversos analistas do mercado cripto, é a existência agora dos ETFs de Bitcoin. Os ETFs de Bitcoin Spot têm gerado uma pressão compradora muito grande. Então, no último dia de fevereiro, por exemplo, a pressão compradora, a demanda por Bitcoin desses ETFs foi de 7.680 BTC. Isso a gente já está desconsiderando o valor negativo que o maior ETF, que é o da Grayscale, teve. O ETF da Grayscale ontem perdeu 3.606 Bitcoins, beleza? Justamente por causa da taxa de administração que é altíssima, é 1,5, que nem a gente já tem conversado aqui, então ele vai continuar sangrando aí por um bom tempo. Mas, de qualquer forma, enquanto ele perdeu 3.606, os outros demandaram 11.286. Com isso, teve um inflow, ou seja, teve um fluxo positivo para o mercado de 7.680 bitcoins. Considerando que a produção diária de mineração, ou seja, a entrada de novos bitcoins na economia todo dia é de 900 bitcoins, só aí a gente tem uma noção do quanto esses ETFs, e aqui a gente está falando só dos ETFs, está demandando do mercado cripto. É uma pressão compradora muito grande mesmo. Se a gente olhar aqui, vamos ver o dia de hoje, como é que está. No dia de hoje, no dia 1º de março de 2024, o mercado ainda não fechou, mas nesse momento a gente também está com um fluxo positivo de quase 5 mil bitcoins, com o GBTC tendo uma perda bastante considerável, mais o da BlackRock, que é o IBIT, tendo também uma performance bastante expressiva. Aqui, nessa outra planilha, nessa planilha aqui que é feita pelo Alexandre_ETF, lá no Twitter, você pode seguir e pode acompanhar. É bem legal, essa planilha dele é gratuita, ele fica publicando algumas análises em cima dessa planilha diariamente no Twitter. Vale a pena seguir ele lá nessa rede social para quem usa, é bem bacana. A gente consegue ver também que o da BlackRock já está com 160 mil bitcoins custodiados. E o da Fidelity está com 104 mil. Ou seja, esses três aqui, esses dois são novos, né? No caso, o da BlackRock e o da Fidelity, já estão com mais de 100 mil bitcoins. Isso é muita coisa. Se a gente levar em consideração que só vão existir 21 milhões de bitcoins, esses ETFs já estão com volume, com a quantidade de assets under management bastante considerável. A gente for ver aqui, nessa outra planilha, já está com quase 1% do supply máximo sob gerenciamento desses ETFs. Isso é um volume gigantesco.
Isso é um volume gigantesco. E aqui a gente está falando só dessas empresas que têm ETF. Mas, no apagar das luzes de fevereiro de 2024, o Edward Snowden revelou uma outra coisa, que pelo visto, algum país também está comprando Bitcoin escondido. Na sua conta do Twitter, ele postou que uma previsão, um governo nacional vai ser revelado que esse ano comprou Bitcoin como uma forma de substituir as reservas de ouro sem avisar publicamente sobre esse fato. Esse foi o tweet dele, né? A expressão que mais me chamou a atenção foi exatamente essa que o Bitcoin Archive publicou aqui embaixo, que vai ser revelado. Ou seja, pelo que está parecendo, ele não está querendo dizer que o país vai virar e falar: ei, comprei Bitcoin. Mas aparentemente, o que ele está querendo dizer é que vai se tornar público a contragosto do país. E a segunda parte interessante desse tweet é que vai ser uma forma moderna de substituir as reservas, né, de ouro, que atualmente a maior parte dos países do mundo tem comprado ouro, até no lugar do dólar. Muitos países voltaram a comprar ouro recentemente como reserva. Então, o que ele está falando aqui é que tem algum país comprando, no lugar de ouro, comprando Bitcoin. Mas isso não é um fato tão novo assim também. A gente sabe que isso já existe no mercado de uma forma geral. Abri aqui o site da Arkham para vocês, que a Arkham eles têm um sisteminha, eles têm uma plataforma de fazer análise em blockchain e tudo mais. Eles lançam alguns reportes, alguns relatórios. Vale muito a pena conhecer, quem não conhece, porque tem diversos reportes gratuitos. E aqui eles colocaram quem são os top holders do mercado cripto, ou seja, quem tem mais cripto de uma forma geral. Então, o primeiro colocado é uma carteira da Binance, segundo colocado é uma carteira da Bitfinex, né, com Code, que é a carteira desconectada da internet. Depois é uma Code da Robinhood. Depois tem outra da Binance. E aqui que é o mais interessante, tem uma carteira do governo americano. É isso mesmo, tem uma carteira do governo americano. E essa carteira do governo americano, qual é a origem desses bitcoins? Apreensão. E não apenas uma apreensão, mas sim um grupo de apreensões. Tem a apreensão da Silk Road, que era aquele marketplace da Deep Web. Tem a apreensão do hack da Bitfinex. E se a gente procurar aqui, para o US Government, procurar aqui para vocês, olha o quanto eles têm nessas carteiras que são públicas. 13 bilhões, 620 milhões, 264 mil e 864 dólares. Sendo que são mais de 215 mil bitcoins, mais de 56 mil ethers, enfim, um volume bastante considerável, né? Isso só o governo americano, que a gente sabe, isso é a carteira pública. A gente não tem, por exemplo, o endereço da carteira de El Salvador. Isso a gente não tem essa publicidade. Mas a gente sabe que El Salvador comprou uma quantidade de bitcoins bem considerável inicialmente. E o Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, reeleito recentemente, inclusive, ele anunciou que iria comprar um Bitcoin por dia. Aqui, foi em novembro de 2022, ele anunciou que El Salvador compraria um Bitcoin por dia. A Ether, que está aqui do meu lado, está falando que é uma quantidade enorme, um Bitcoin por dia, para um país do tamanho de El Salvador. Mas, só naquele momento inicial, El Salvador já tinha comprado 2.546 bitcoins. A gente não sabe, de novo, se ele realmente mantém essa quantidade ainda sob custódia, que isso não é transparente. Isso é uma das críticas que muita gente faz pro Nayib. Não é transparente essa questão de quantos BTCs o país tem e aonde não tem um endereço público. A gente sabe que eles têm uma parceria muito grande com a Bitfinex, justamente por causa até da questão dos Bitcoin Bonds que eles vão emitir, né, os títulos de dívida lastreados na questão de Bitcoin para construir a Bitcoin City, mas, enfim, não é público. Mas também tem outros países que têm. Butão, por exemplo, é isso mesmo, minera Bitcoin desde 2019. Em maio de 2023, eles anunciaram uma parceria com um fundo de investimento para construir e para aumentar ainda as farms, as fazendas de mineração deles. Então a gente não sabe também o quanto de Bitcoin Butão tem.
pode ser uma quantia bem considerável, bem expressiva, se a gente levar em consideração que é desde 2019 que eles estão, pelo menos na teoria, minerando. No conflito também da Rússia e da Ucrânia, a Ucrânia recebeu diversas doações em Bitcoin e eles já tinham uma quantidade bastante considerável de Bitcoin antes mesmo do conflito começar, de acordo com alguns reportes, de acordo com alguns relatórios. A gente não sabe o quanto isso já foi gasto e o quanto ainda se mantém. A gente não tem esse dado público também. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que passou pela mão deles. Que eles eram um dos países, a Ucrânia era um dos países que mais possuía cripto sob sua responsabilidade, inclusive. Então, país comprando criptomoeda, país holdando criptomoeda de alguma forma, não é uma extrema novidade, não é algo extremamente inovador. Mas pela declaração do Edward Snowden, de que algum governo nacional vai ser revelado esse ano, como se tivesse que estar comprando Bitcoin sem avisar, eu acredito que seja um país expressivo. Eu acredito que seja um país expressivo na geopolítica mundial. Se isso está realmente acontecendo, se um país expressivo na geopolítica mundial está comprando Bitcoin como reserva de valor em detrimento do ouro, isso é mais um marco muito expressivo para o Bitcoin, é um marco muito expressivo para as criptomoedas e é um sinal de que os governos, de uma forma geral, começaram a entender que, de fato, Bitcoin não é mais o futuro, que Bitcoin é sim um presente. Esse ciclo de alta, que nem eu falei, está um ciclo de alta diferente. A gente está com uma pressão compradora muito grande por causa dos institucionais, uma pressão compradora muito grande. E se os governos começarem a entrar na brincadeira, vai faltar ainda mais Bitcoin. Já está faltando Bitcoin. Se a gente parar para pensar friamente, o Bitcoin hoje ele já é um ativo extremamente escasso. São apenas 21 milhões de unidades, já tem cerca de 19 milhões de unidades em circulação, pouquíssimas unidades ainda vão entrar em circulação e a partir de final de abril, faltam menos de 50 dias, vai acontecer o halving, que é quando o Bitcoin vai se tornar ainda mais escasso, quando ainda menos Bitcoins irão entrar em circulação diariamente. Aqui, ó, já está em circulação 19,64 milhões. O supply máximo é de 21. E desses 19,64, tem estudos que mostram que a quantidade de Bitcoin perdido para sempre é enorme. Especialmente os Bitcoins lá do início dos tempos, quando as pessoas recebiam, ninguém levava a sério, né? Muita gente não levava a sério. Ninguém é muito forte, mas muita gente não levava a sério. Então tem muito Bitcoin perdido para sempre. Então o Bitcoin é um ativo extremamente escasso. É uma escassez que vai aumentar. E a demanda do Bitcoin só está aumentando. Os ETFs estão aqui provando isso. Desde a aprovação dos ETFs, só os ETFs de Bitcoin Spot estão demandando sempre uma semana de Bitcoin minerado por dia. Aqui é mais de uma semana de Bitcoin minerado, 14 mil Bitcoins. 11 mil Bitcoins é mais de uma semana. Vamos fazer conta aqui, ó. São 900 Bitcoins por dia. Uma semana de mineração são 6.300 Bitcoins. Ou seja, todo dia que tem um fluxo positivo superior a 6.300 Bitcoins, é mais de uma semana de demanda de compra em um único dia. Então, só os ETFs estão demandando isso. Se tem governo começando a comprar Bitcoin para guardar no lugar de ouro, vai ficar ainda mais acirrado ter Bitcoin. Vai ser um ativo ainda mais escasso. E é por isso que eu, Paulo, não é nenhuma recomendação financeira, não é nenhum conselho, é apenas a minha opinião. Eu estou extremamente otimista com o mercado cripto de uma forma geral. Não só o Bitcoin ganha com isso, mas as principais criptomoedas ganham. E a gente sabe que quando o Bitcoin valoriza, puxa a maior parte do mercado. Um evento que, sem sombra de dúvida, vai ajudar o Bitcoin a se tornar ainda mais escasso é o halving do Bitcoin, que é quando a recompensa de mineração cai pela metade. E eu vou colocar um vídeo aqui do lado para você entender o que é o halving, de quanto em quanto tempo ele acontece, como ele funciona. Clicando aqui, você vai poder entender um pouquinho melhor sobre esse tema tão importante para o mercado cripto. Muito obrigado e eu vejo você aqui do lado.